o fim do mundo, bem que o povo da igreja fala. Olá, muchachos, eu sou Marcele e finalmente a gente tá falando das lives do TikTok. Às vezes no silêncio da noite, tu pega teu celular, tu sabe que tu tem que acordar de manhã cedo pra tu atravessar a cidade, pra tu ir trabalhar, pegar 3 ônibus, mas mesmo assim, na madrugada, tu vai pegar o teu celular e o que tu vai encontrar uma hora dessa? Lives do TikTok. As lives do TikTok são grandes fenômenos sociais que devem ser estudados pela sociologia, filosofia, astrologia. Os gênios da USP, da Unicamp, da UFBA, do Acre, todo mundo tem que se unir para estudar esse fenômeno social incrível. É um movimento, sabe? São coisas incríveis que saem dali, coisas assim inimagináveis, coisas fantásticas. E é um negócio que surge assim, se espalha, que é uma pessoa fazendo, quando tu vai ver tá todo mundo fazendo, e é um negócio que tu vai passando e tem de 1 vai pra 37, todo mundo fazendo a mesma coisa, e tu fica, meu Deus, que houve? A primeira vez que tu abre a aba ali de lives do TikTok, realmente é um mundo que tá se abrindo pra ti. É um negócio que, depois que tu viu, tu não vai mais desver. Nunca mais. E é um negócio que te vicia no nível que tu começa assistindo um cara comendo um pote de caqui, e quando tu vai perceber, tu tá assistindo uma menina imitando um bode, e tu fala, meu Deus, como foi que eu cheguei até aqui? O que eu tô fazendo da minha vida? Porque as categorias de lives do TikTok são fantásticas. Eu não tenho outras palavras pra descrever essas coisas. E a nova moda do momento são os NPCs. Eu nunca tinha visto uma live de NPC, até que eu vi um cara um dia, aleatoriamente no YouTube, comentando sobre isso. E depois que isso apareceu na minha timeline, foi daí pra baixo. Porque apareceu um e a menina ficava... E depois dela, apareceu mais 7, assim, um atrás do outro. E eu fiquei, gente, como? Por quê? O que aconteceu? E olha que eu já tava calejada, que eu já tava acostumada a ver live de ASMR. A ASMR já é um nicho, assim, que você questiona a sanidade humana. Não tô julgando, mas você questiona. Porque no ASMR você encontra aquela galera que tá passando espuma no microfone, aquela galera que tá ali. É uns vídeos, umas lives no nível te descendo a porrada até você dormir, comendo luz, indo no seu velório. Esse é o nível do ASMR. Mas aparentemente o hype do ASMR acabou e agora os NPCs são os que dominam a nossa internet. E é basicamente isso que eu falei, tipo, começa com a simples garota simplória e do nada quando você vai ver tem unicórnio, tem cachorro, tem gente imitando bode. A menina do bode me tocou demais. A menina do bode eu nunca, não consegui superar ela, porque eu lembro que eu abri e falei, meu Deus, a menina está imitando um bode. Se você for a menina do bode, um beijo pra você, porque eu achei você fantástica. E não é só mulher não, tem homem também. Eu já vi, tinha um cara que tava imitando Era um lutador, eu não entendi o conceito, mas eu acho que às vezes não é pra você entender o conceito, é só pra você sentir. E o que eu senti foi vergonha. Tá, mas se você realmente não sabe o que é NPC, se você realmente nunca se bateu com eles por aí, agradeça. NPC é basicamente uma pessoa que fica na frente da tela fazendo... E você pode perceber que eu tenho zero talento pra poder imitar um NPC, e é só por isso que eu não tô fazendo também. As pessoas ficam horas fazendo isso. Não tô brincando, é horas. Todo santo dia. Tu vai entrar lá 3 horas da tarde. Se tu fizer isso, tu já tá errado também, porque tá entrando no TikTok 3 horas da tarde. Autocrítica. Mas tu vai pegar o teu celular, tu vai entrar lá 3 horas da tarde, é a mesma pessoa que estava lá 3 da manhã, vai estar lá ainda, fazendo... milho... thank you. E eu não tô debochando, é exatamente desse jeito. E é o que eu falei, eu só não faço porque eu realmente não tenho talento. E também não tenho uma peruca colorida, porque aparentemente é importante ter talento, a peruca colorida, está disponível, ficar horas fazendo isso e saber fazer delineado. Eu não sei fazer delineado. Olha a minha maquiagem, olha o meu nível de maquiagem. Se eu soubesse fazer maquiagem, tinha virado blogueira. Inclusive, eu fui passar isso aqui na minha boca e tá com gosto de acetona. Eu não sei o quanto isso é certo. Eu acho que não é nada certo. Não, e quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei, com certeza isso é coisa de brasileiro, porque outra nação não ia inventar uma coisa dessa. Quem ia ter a brilhante ideia de ficar horas na frente da câmera fazendo e ganhando dinheiro? Brasileiro, é óbvio, mas não, porque eu já passei por vários e eu já vi em espanhol, em português, em inglês, em russo, em todos os idiomas e dialetos conhecidos pela humanidade. Coisas que até não parecem de idiomas ou dialetos, também tem lá. É um fenômeno que se espalhou pelo mundo. Não, e que fique muito claro aqui que eu não tô criticando. Mas assim, às vezes na vida a gente tem que se questionar como foi que a gente chegou até aqui. Sabe, a humanidade, todo o caminho da humanidade, assim, como foi que a gente chegou aqui, onde a gente tá agora? O que foi que aconteceu?
Não é possível. Não, tipo, sério, como foi que a gente chegou até aqui mesmo? Eu não sei se fui eu que tava desligada da internet, eu que não tava ligada nas tendências, não sei o quê. Mas eu não vi, tipo, um caminho sendo traçado pra gente chegar nesse ponto. Simplesmente um belo dia eu abri o TikTok e pá! Pessoas fazendo live imitando animais com um pepino na mão. Longe de mim dizer o que é normal, o que não é, capacitismo é que nunca, jamais, a internet é para todos. Estamos aí, né, é oportunidade, mas assim, não é um pouquinho preocupante? Só um pouquinho assim, só lá no fundinho, será que Freud explica? Porque assim, se tivesse sido na pandemia, eu ainda veria uma lógica. Eu falo, tá, pandemia, tá todo mundo dentro de casa, é um surto coletivo, é uma coisa que realmente foi um negócio anormal, um negócio fora da curva, fora da tangente. Mas assim, durante a pandemia, enquanto várias pessoas estavam morrendo de Covid, o povo tava fazendo dancinha no TikTok, até aí tudo bem, porque todo mundo sabe que o ser humano não tem empatia nenhuma com quem ele não conhece. Nossa, eu peguei pesado, né? Não, mas assim, mais uma vez, pra ficar claro, eu não tô criticando. Inclusive, eu acho que se tem jeito lícito de você ganhar dinheiro, faça. Tem que ganhar mesmo, não tô nem aí. Tu quer vender foto do teu pé, tu quer imitar uma hiena, tu quer lamber tomada? Faz. Eu não lamberia tomada, porque eu acho que talvez seja um pouquinho perigoso. Mas tirando isso, faz o teu. Não sendo perigoso, não sendo ilícito e tendo público, tendo gente pra te assistir e te pagar, faz. Tu tem que fazer o teu. A gente vive numa sociedade capitalista, onde o dinheiro é o que faz a roda rodar. Entendeu? Se tu tá conquistando teu dinheiro de uma forma honesta, talvez um pouco constrangedor, sim. Talvez um pouco vergonha alheia, sim. Talvez você seja a decepção dos seus pais, sim, mas todo mundo é. Então não se preocupe com isso. Até porque no final, quem vai estar com a conta cheia é você. É melhor passar vergonha dentro de um iate nas Maldivas, escutando a minha de fé, do que tá sendo humilhado por um salário mínimo. Porque a gente sabe que é isso que as empresas fazem hoje em dia. Eles te oferecem salário mínimo e quer sua alma. Sabe, antigamente o povo falava que tu vendia tua alma por coisa grande pra ficar famoso, pra ganhar dinheiro. Hoje em dia tu vende tua alma pra qualquer empresa aí por um salário mínimo, tá certo isso? Talvez tenha sido um pequeno desabafo aqui. Mas voltando às lives do TikTok. Deixa o povo falar, vai fazer o teu. Quem te critica vai te dar uma cesta básica? Quem te critica vai comprar um pacote de leite pra você? Então quem te critica tem que ser o quê? Tem que ir pra... Mas assim, só voltando ao ponto central, que é um fenômeno a se estudar, é assim. Tu abre uma live dessa e tem tipo 10 mil pessoas assistindo a pessoa fazendo obrigada, thank you, abacaxi. Tu me falar que isso não é de se estudar, vamos ser sinceros aqui que nós somos amigos aqui, nós somos mulheres, nós somos irmãs. É um negócio preocupante. E isso porque eu só falei de NPC, viu? Porque se tu for destrinchar todo o rolê de lives do TikTok, como eu falei, tu entra num mundo fantástico de fantasia, onde a imaginação é o limite. O céu é o limite, não. A imaginação das pessoas é o limite. São 8 bilhões de pessoas no mundo. Não temos o limite. Porque tu entra lá na live, tu vai ver a mulher do milho, que tá segurando um milho assim dentro de uma prancha, esperando ele estourar. Tem 20 mil pessoas esperando o bendito do milho estourar. E quando o milho finalmente estoura, ela bota outro milho. E você fica ali, num looping eterno, esperando o milho. Porque tu quer ver o milho. Além dela, qualquer hora que tu entra, tu vai ver também o homem do ovo. Que ele tá com um ovo, descascando o ovo. Fica sempre uma frestinha de casca de ovo, assim. Ele vai cuidadosamente tirando. E ele faz todo um negócio, não sei o que. Eu não sei, eu nunca vi ele tirar aquele ovo todo. E eu passo assim, tá sempre, tipo, só um negocinho. E é um negócio que te segura, é um negócio maligno, não é? Preocupante. Porque tu fica querendo ver o final. Tu quer ver tirar aquele negócio. Por quê? Não sei, mas tu quer ver. Tem um povo mais ousado também, que é um povo que bota num ângulo mais... Sabe, o celular meio que tu pega o celular aqui e tu faz como se fosse um exame ginecológico. Mas não é só mulher que faz não, que tem homem que faz também. É um negócio... Gente, vamos estar se valorizando, né? Vamos... Tem que fazer tudo, mas tem que fazer com honestidade, né? Porque tem coisa também que vale a pena. Aí tem a galera dos games, tem uma querida mesmo que toda vez que eu passo assim, ela tá com o ônibus dela dirigindo num barranco assim, que eu só consigo imaginar, eu não duraria um minuto nesse barranco. Tu devia estar nos Velozes e Furiosos. Nos Velozes e Furiosos. Aí tem live da galera que vai pro rolê, aí tem live de igreja, aí tem live de terreiro, aí tem live de cartomante, aí tem, tem live de Uber. Menino, uma vez eu passei, eu acho que foi a live que eu passei mais tempo assim. Mas tinha dois caras assim, tinha um em cima do teto e tinha outro no meio da rua. E aí a live, o título era assim, ficando na rua até ser assaltado. E eu passei muito tempo esperando ele ser assaltado. Eu nunca torci tanto pra uma pessoa ser assaltada na minha vida. E não foi. A polícia chegou lá, mas
Bandido não. Aí eu falei, esse cara mora no mesmo Brasil que eu? E é tanto nicho de live que se eu ficasse aqui, isso aqui ia virar um podcast. Mas é isso, se você gostou, deixa um like aqui embaixo, comenta qual sua live favorita do TikTok. Ai, eu não assisto, mentira. Todo mundo já parou pelo menos uns 15 minutos e ficou olhando, vidrado. Me fala aí, qual foi a live que fez você fazer assim, eu vou ficar aqui pra assistir. Me conta, que eu gosto de saber. Me conta assim, esse tipo de live aqui me deixa chocado. Porque eu gosto de saber, eu gosto de quebrar paradigmas. É pra isso que a gente veio o mundo, pra quebrar paradigmas. Ao som do o tabu quebrando. E eu não sei se esse microfone devia ficar aqui, mas é a primeira vez que eu tô gravando com ele. Então me perdoe se ficou uma coisa muito esquisita, tipo um bagulho branco lá atrás, um microfone enorme aqui, minha cara minúscula aqui. Mas eu tô tentando, tá? Um beijo no seu cangote, um cheiro e até o próximo.